Continuando a parte 2 agora, para concluirmos o livro de Juízes. Juízes 17, Mica e os seus ídolos. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheada a prata. Por isso, eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então, ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de todo madeira e folheou com a prata. E o ídolo foi colocado à casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia um rei em Israel, e em cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar e, viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim, Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque, naquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles. Embora outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte, então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estatal para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estava lá, perceberam pelo jeito de um jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Lais. Chegando lá,
viram que o povo daquele lugar vivia em segurança como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe de sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estatol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver o que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso, e Deus a está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade e Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram a Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado à prata? Há também outros ídolos e roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para conhecer. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheado à prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão, com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: O que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote apenas de uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: O que é que há para que toda essa gente? Ele respondeu: Vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: É melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Lais. Aquela cidade de povo pacífico e calmo, mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Lais ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outro povo. A cidade ficava no vale perto de Bet-Rehob, perdão.
A tribo de Dan construiu um novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gersom e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. O levita e a sua concubina. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos, e a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ela ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias, e assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite e divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa. Espere até mais tarde. E os 2 homens comeram e beberam. Comeram juntos. Verso 9. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nesta cidade dos jebuseus? Mas o patrão respondeu: não, vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor que a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moram
Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: Venha comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu a comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: Traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: Não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha, virgem, e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-los. Então o levita pegou a sua concubina e a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, e só deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava, e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele lhe disse: Levante-se, vamos embora. Porém não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu a viagem para a sua casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada um das 12 tribos de Israel, e todos os que viam diziam: Nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Eita, que coisa terrível, né? O que fizeram com essa concubina aqui. Meu Deus do céu. Juízes, capítulo de número 20. Vamos concluindo. Planos para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul, e Gileade, no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia cometido. Então, o levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com a minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e matei em pedaços para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel só se levantou mesmo o tempo e disse:
Nenhum de nós, nem dos que morreram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram. Em Israel, então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e disseram: Que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora para esses homens. Assim tiveremos esse mal, assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Verso 14. Eles saíram de todas as suas cidades e foram a Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele tempo, dias eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram-se, mais 700 homens, especialmente os escolhidos, porque eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar a funda uma pedra em um fio de cabelo, sem nunca errar. E outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400 soldados. A guerra contra a tribo de Benjamim. Verso 18 em diante. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: Qual das tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E ele respondeu: O Senhor. Verso 19. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para encontrar a tribo de Benjamim e puseram soldados em posição e ataque de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e, antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: Devemos ir combater outra vez? Deus respondeu: Sim. Então, todo o exército israelita se animou de novo, e eles puseram os seus soldados em posição, e combateram novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela sua segunda vez, os soldados de Benjamim saíram de Gibeá e, dessa vez, mataram 18.000 homens, soldados israelitas treinados. Verso 26. Então, todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comemoraram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz.
eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Aí aconteceu que naquele dia a Arca da Aliança estava em Betel e em Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combate para os nossos inimigos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu não farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá no terceiro dia e marcharam de novo contra o exército de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha, de frente para Gibeá, como tinha feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como havia feito antes, e começaram a matar na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam: nós já os derrotamos, como nos da outra vez. Aleluia. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para a estrada. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente do lugar onde estava escondido, na planície de Gibeá. 10.000 homens dos melhores soldados 10.000 homens dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim, e naquele dia, os israelitas matavam 25.000 homens e 100 inimigos. Então, os benjamins compreenderam que estavam vencidos. A vitória dos israelitas. Os israelitas tinham se retirado à luta contra os benjamitas, porque não haviam confiado nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as espécies da cidade. O exército israelitas e os homens que foram escondidos tinham combinado um sinal. Quando disseram: um grande nuvem de fumaça subindo da cidade. Os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamins não haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos de Deus. Sim, os israelitas derrotamos como das outras vezes. Verso 40. Então o sinal apareceu numa nuvem de fumaça e começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira
passando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os homens trouxeram de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelitas e também pelados e soltos que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá, e os iam matando pelo caminho. 18.000 homens melhores soldados Benjamim e foram mortos. Os outros e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimom. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais de 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, e todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto e para a rocha de Rimom, e ficaram verso 48. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e mataram todos os homens e animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Juízes capítulo 21, o último versículo. Gente, desde já eu peço perdão por algumas falhas aqui, nos capítulos aqui. Às vezes o versículo some aqui da visão, né? Que tô vindo aí de uma maratona aí, né? Quem tem filho pequeno aí sabe. Mas glória a Deus, não é desculpa não. Não tô querendo me justificar não, mas peço perdão por alguns erros, mas quero servir da melhor forma sempre. Amém? Vamos lá, Juízes capítulo 21, para completar o livro de Juízes. Esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case-se com uma das nossas filhas. O povo a Betel ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo de manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E perguntaram de todas as tribos de Israel: quem foi que não subiu para dar-nos o lugar que precisamos? De todas as tribos de Israel, quem não subiu para aquela reunião na presença do Senhor em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério: que faltasse a reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das tribos. O que faremos para arranjar ramos ao Senhor, que não daríamos a nenhum deles as nossas perguntas? De todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa, e ficaram sabendo que Jasbe Gileade, ninguém havia tomado parte da reunião. Também quando fizeram da reunião, quando vamos de novo ao verso 8.
Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte da reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. E todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com estas ordens: vão e matem os moradores de Jabes Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso, matem todos os homens e todas as mulheres que não foram virgens. E eles encontraram 400 virgens de Jabes Gileade, e as se levantaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimom para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes Gileade. Porém, não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois, pela vontade do Senhor, estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para que os filhos não há mulheres da tribo de Benjamim? O que vamos fazer para arranjar esposa para que ficamos? Verso 17. O povo de Israel não deve perder uma das 12 tribos. Temos que achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com nossas filhas. E falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado: quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações das de viúvas e fiquem vigiando durante a festa. Quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam nas plantações de uvas, e cada um arregue uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas virem se queixar de nós, podemos dizer: por favor, deixem que elas fiquem, pois a batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulher para todos os benjamitas, e vocês não serão culpados de quebrarem as promessas, pois não deram as suas planícies e os seus veios. Eles foram roubadas, elas foram. E assim fizeram os benjamitas, cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estava dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Glória a Deus! Concluímos o livro de Juízes e amanhã já vamos começar o livro de Ruth e também já o profeta, primeiro livro do profeta Samuel, e assim vamos já saber as histórias dos reis, vamos saber as crônicas, depois vem Esdras, o nosso escriba que permanece, e assim
adiante. Vamos lá, temos um alvo, temos um foco e Jesus vai adiante de nós. Gente, Deus abençoe, Deus ilumine. Não se esqueça, ore pelo Pará, ore pelo seu estado, ore pela sua nação, ore independente do seu credo religioso, independente do seu pensamento político ou não político. Se você acredita, saiba de uma coisa, a nossa nação, ela é do Senhor, ela é criação do Senhor. Onde você está é porque o lugar que Deus te colocou ali para você ser usado, para você cumprir um propósito. Então, exerça o chamado de Deus, ore por tudo o que Deus tem entregado nas suas mãos, porque com certeza Ele tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.